Espero que sim! Então, eu me chamo Regiane dos Anjos e no vídeo de hoje é um vídeo no qual, por insistência das minhas filhas, era um desejo meu também, mas assim, eu fui intimada pelas minhas filhas a fazer esse vídeo. É um vídeo assim que retrata, na verdade eu vou contar a história do que aconteceu comigo, mas antes de contar a história que aconteceu comigo, eu gostaria de deixar bem claro assim, que isso foi um relato de um acontecimento pessoal. Então eu não quero de forma nenhuma trazer nenhum tipo de constrangimento com relação à minha opinião na época, né, que eu estava vivendo essa situação de médicos, né? Eu sei da importância dos médicos na nossa saúde, principalmente agora por conta da pandemia. Então eu sei da responsabilidade que o médico tem sobre a vida das pessoas, mas eu queria relatar o que aconteceu comigo. Então eu quero que deixe bem claro que foram fases que eu passei, no qual eu quero relatar, que possa ser que eu ajude a muita gente. Então vou contar mais ou menos o que aconteceu. Em 2008 eu passei por uma fase muito difícil. O ano de 2008 para mim foi um ano de muita turbulência, né? Eu praticamente me separando, brigas não só com meu atual marido, que depois a gente voltou, mas também brigas entre amigas. Eu tava assim, foi uma fase muito ruim de briga, de discussão. E ainda mais a gente estava com construção, estava construindo essa casa daqui, a gente acabou de comprar um terreno, a casa que a gente mora hoje, então era muito desgastante, porque eu já tinha me mudado para uma outra residência, no qual eu estava já morando há 2 anos, relativamente 2 anos. Enfim, a gente comprou essa casa e nesse período de 2008 a 2010, era a construção dessa casa, brigas e separação e desgastes com algumas amigas assim muito queridas, no qual aquilo tudo foi somatizando uns sentimentos em mim, né? Então o que aconteceu? Por conta da mudança de casa, mudança de ritmo, mudança de vida, todas aquelas coisas que estavam acontecendo comigo, estava tendo uma resposta negativa no meu corpo, né? E eu lembro assim que eu comecei a sentir muitas dores no corpo, eram umas dores assim no corpo inteiro. Como eu estava em mudança, fazendo caixa, arrumando caixa, mudando, eu achava que tinha tudo a ver você estar sentindo dores, porque é normal, natural, quando você está em fases de mudança, você realmente pegar muito peso, fazer muitas coisas e não pensar muito no posicionamento da coluna. Então eu achava que tudo tinha a ver. E aí as dores eram insuportáveis a ponto de vir uma dor de cabeça que vinha um repuxão daqui na nuca, né? E umas dores muito fortes, no qual, assim, eu tomava tudo quanto era tipo de medicamento para dor de cabeça e não passava. Aí meu marido mandou tomar na época Miozan, comecei a tomar Miozan, para muitos dava sono, em mim não fazia efeito nenhum. E até que ele chamou um osteopata amigo da família, que já fazia massagem na família, um osteopata, uma pessoa que faz massagem, mas de uma forma diferente, ela tem uma técnica diferente, eu não sei bem explicar, eu posso até me informar um pouco mais, mas é uma função muito importante para quem tem recuperação de alguns traumas, enfim. Ele contratou um osteopata, no qual foi fazer a massagem em mim, nesses pontos, né? Para ver se aliviava essa tensão de dor que era muito grande, insuportável até. E aí ele que descobriu que eu estava com fibromialgia. E até o presente momento eu não tinha ideia do que era isso. A única coisa que eu pensei era se tinha cura, se eu ia morrer disso, várias coisas me veio na cabeça na hora, porque realmente não tinha ideia, né? E aí eu comecei, lógico, a gente tem um amigo Google que nos ajuda e às vezes até nos atrapalha, né? Comecei a pesquisar e dizer que não tinha cura. Eu falei, como assim não tem cura? É uma coisa que eu vou ter que conviver o resto da vida com essas dores. E assim começou a minha saga. E foi muito pesado, sabe, na minha vida esse momento, porque realmente eu tinha que lidar com vários sentimentos ruins, né, de várias ordens, mais essas dores. Então tinha hora que, nossa, a vontade que eu tinha de bater minha cabeça na parede, de tanta dor que dava na minha cabeça. E aí comecei a tratar primeiro com um neurologista, até fiz umas colinhas aqui de tempo e de tratamento, para eu não esquecer nenhum detalhe, para vocês verem como foi realmente essa trajetória. Eu fui num reumatologista, fui num neurologista, fiz vários exames que para realmente ser fibromialgia tem que descartar todas as outras possibilidades daquela dor.
Então eu fiz a sonoterapia, que eu tive que dormir um dia lá na clínica com um monte de fios para ver se eu tinha algum problema no sono, distúrbio do sono, até roncar, apneia, essas coisas todas. Então eu dormi um dia na clínica, fiz uma ressonância ou uma tomografia, agora eu não lembro, nem sei qual é a diferença de um para o outro, no cérebro para ver se tinha algum problema cerebral. E, enfim, vários outros exames foram feitos, que eu não vou agora me recordar de todos. E por isso que eu tive que fazer uma cola, porque foram momentos tão difíceis, que eu tomava tantos remédios, que tinha coisas que realmente se apagaram na minha memória. Eu demorei um pouco para fazer exatamente disso, eu não se lembrava quando que tinha começado, como foi, e aos pouquinhos eu fui buscando todas essas informações para ficar bem certinho, para vocês entenderem como foi essa trajetória minha da depressão. Que o meu vídeo eu vou falar exatamente da fibromialgia, depressão e como eu me curei. E essa história toda, ela tem se intensificado de uns 2 anos para cá, justamente porque minhas filhas, que não moram comigo, elas moram fora, moram nos Estados Unidos, e elas acompanham os youtubers lá, e uma youtuber novinha, que tinha acabado de ter 2 filhinhos recente, um de 2 e um recém-nascido, e o marido dela também era novinho, todos os 2 youtubers, né, viviam de youtuber, né? E o menino se suicidou, o rapaz se suicidou. E aí, quando a menina teve coragem para expor isso, até para os seguidores dela, como aconteceu e o que aconteceu, foi um relato que minhas filhas lembraram muito do que eu vivi e de como foi a minha trajetória, só que eu tive um final feliz, né? E infelizmente não foi o final feliz daquela família. Então, como eu consegui sair disso, e tem muitas pessoas que às vezes não têm essa mesma sorte, eu tenho mais que minha obrigação de poder fazer esse vídeo, para ver se eu consigo ajudar, nem que seja uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já fico com a minha consciência tranquila e meu dever cumprido, né? Então, voltando lá. Então, eu passei por vários médicos e todos os meus exames deram negativo para as doenças, outras doenças. Então, foi se caracterizado que eu estava com fibromialgia. E depois eu tanto ler na internet que era fibromialgia, eu vi que tinha a ver também com depressão. Eu entendi que era por conta do momento que eu estava vivendo, eu não estava sabendo lidar com alguns tipos de sentimento naquele momento que eu estava vivendo. Então eu vi que realmente tudo tinha a ver. Mas o que mais me incomodava era eu botar na minha cabeça que ele não teria cura. E eu ficava imaginando como é que eu ia, nova ainda, né? Que na época eu estava com 42 anos, hoje eu tô 49? Uns 42 a 43 anos. Como é que eu ia, tão nova, viver com uma doença que não tinha cura, com dores, e viver eternamente tomando remédio? Isso que eu nunca consegui administrar, né? Aí eu procurei psicólogo, psiquiatra, enfim, todos os tipos de ajuda possível e imaginário. E nenhum deles com sucesso. Tinha um pouco de melhor aqui, uma respostazinha positiva ali, mas nada que sustentasse assim, o sentido de saber de que eu ia conseguir conviver bem com tudo aquilo. Mas o mais interessante que eu tenho para dizer, assim, hoje eu consigo relatar tudo isso sem chorar, que eu acho que realmente eu me curei até nisso, no meu emocional. Eu consigo lidar que isso foi uma época, uma fase, e quando eu olho para essa fase, eu vejo que foi uma fase que eu precisei talvez viver, até de repente para ajudar outras pessoas, e eu consegui, através de muita... nem sei dizer o quê, porque nem fé eu tinha na época. Por que eu não vou dizer que eu não tinha fé? Porque todas as pessoas que sabiam do que eu estava vivendo falavam, vou orar por você, vou botar você na conta de oração. Eu tinha um grupo de oração que eu ia e falava que ia botar em oração. Eu achava que eu não tinha uma fé suficiente a ponto de ter a cura. Porque eu achava que eu não tinha fé suficiente para isso. Então, de tanto eu clamar para Deus e achar que eu realmente estava excluída do relatório dele, ele estava excluída, ele não me via mais na minha concepção na época, eu falava que não tinha sentido para mim eu viver. Eu estava constrangendo minhas filhas em várias situações, porque foram momentos muito difíceis, que tinha remédio que eu tomava, que eu via formigas passando, eu ficava grogue, tipo, muito bêbada, como se estivesse muito bêbada. Chegava a ter assim, excessos de desmaio. Às vezes a dor era tão intensa que eu ficava com uma cara horrível, sabe? Eu ficava toda assim de dor. Era uma dor que eu ficava tensionada, totalmente tensionada. E quanto mais eu tensionava, mais doía. Então tudo era uma resposta muito negativa às emoções que eu estava vivendo. E por 3 vezes eu tentei suicídio. Por 3 vezes. Eu nem acredito nisso, falando isso hoje. Parece que foi uma outra pessoa, uma outra vida que eu vivi.
e renasci. Acho que é exatamente isso, acho que eu renasci de novo. A primeira vez foi, eu tava morando ainda no Natan, né? Foi na mesma situação que eu tô falando de briga, desentendimento, com várias situações que eu não tava conseguindo lidar. E eu falei, eu não quero ver assim. Tava minha filha, minhas 2 filhas e minha filhada comigo lá em casa, passando umas férias. E eu não sei porque me deu um momento de desespero tão grande que eu falei, eu não quero mais viver, chega, eu não quero isso pra minha vida. E eu peguei uma cartela de comprimidos de Azepam, tomei todos eles juntos em frente ao espelho do banheiro, chorando muito, né? E nessa hora eu vi a imagem, eu digo que é de Deus, porque só pode ser de Deus, não tem uma outra pessoa que queira nosso bem e seja tão responsável pela nossa vida como Deus, né? Então eu vi uma imagem no espelho, só lembro disso, a única coisa que eu lembro é isso. Eu não permito, falando isso pra mim, eu não permito. E uma voz grave, forte, no qual eu não queria aceitar, entendeu? Eu não queria aceitar. Eu escutei falar, não permito. Eu tomei assim mesmo os medicamentos todos. Não passou nem 5 minutos, eu comecei a ficar meio tonta. Aí fui pra cama e apaguei na cama. E aí foi quando minhas filhas viram, a minha filhada viu, alguém viu, uma delas viram. E aí chamou os vizinhos. Eu lembro que eu vi um zum lá em casa, um vizinho me pegando, me levando. Eu fui parar no hospital, e acho que era até próximo do Natal. E nisso eu fiquei muito mal, tive uma parada respiratória. Fiquei muito mal, quase morri, mas não foi porque Deus falou que não queria e não era permitido por ele, entendeu? Então eu entendi, entre aspas, hoje eu entendi, né, que a gente só morre quando realmente Deus permite. Porque ele falou que ele não permitia naquele momento. Mas no momento de depressão você não entende nada disso que eu tô falando aqui, é tudo averso e eu vou explicar isso mais detalhadamente. Esse vídeo vai ser longo, porque ele tem fases e etapas importantes. Por que é importante? Porque eu tenho certeza que pessoas aí do outro lado estão passando por isso, então eu não posso pular nenhuma etapa para, se caso a pessoa estiver vivendo nesse momento a mesma coisa que eu vivi, eu posso salvar vidas, eu posso dizer como eu consegui hoje estar tão bem fisicamente e mentalmente. E então eu preciso falar dessas etapas, eu não posso pular nenhuma delas. Então provavelmente esse vídeo pode ser que tenha 2 ou 3 capítulos e espero que vocês possam ouvi-los, cada um deles, entendê-los e ajudar alguém que precisa. Então foi assim que foi minha primeira fase e meu primeiro contato com a depressão. Eu fui parar no hospital, perto do Natal, fiquei internada acho que 2, 3 vezes, fiz lavagem estomacal e assim voltei para casa, um pouco com vergonha das minhas filhas, porque elas fizeram bilhetinhos, fizeram um monte de cartinhas que eu tenho guardadas até hoje, inclusive eu vou até pegar para vocês verem. E assim, um pouco envergonhada, mas um pouco triste por eu não ter conseguido ter chegado aos finalmente, por não ter passado por isso, de ter que retornar à vida, né, de não ter conseguido e ainda ter que conviver com isso, né, de eu ter querido tirar a vida. Então eu fiquei um pouco envergonhada, ao mesmo tempo um pouco triste de não ter conseguido, daquela vez não ter conseguido. Então eu termino esse vídeo falando exatamente isso e vou mostrar pra vocês uma das cartinhas que minha filha fez pra mim na época, fez as minhas 2 filhas e fez a minha filhada também. Então, essa aqui é a cartinha que a minha filhada que escreveu a Ellen. E eu vou ler pra vocês. Dinda, você é muito especial para mim. Aconteça o que acontecer, sempre estarei do seu lado para te apoiar e te dar o meu ombro amigo. Às vezes posso ser chata, arrogante, imprestável, mas eu te amo muito e tenho muito orgulho de ser sua filhada. No caso, ninguém é perfeito. Dinda, põe uma coisa na sua cabeça. O resto é o resto, deixa eles de lado e vai ser feliz. Não sei o que ela quis dizer com isso. Só tem uma coisa que nunca esqueça de mim, pois naquela época que a gente não tinha contato, eu ficava muito chateada, pois não tinha você ao meu lado. E agora eu agradeço a Deus por colocar você na minha vida, pois para mim, você é minha segunda mãe. Para você serei sua melhor afilhadinha. Beijo. Risos, né? Que ela botou aqui. Dinda, me desculpe se um dia eu te magoei, se um dia eu fui chata com você, mas ninguém é perfeito, agora estou aqui mostrando um pouco dos meus sentimentos, pois é nessa hora de tristeza que eu quero muito te apoiar e te dar o meu ombro amigo. Isso aqui eu acho que de alguma forma eu estava se sentindo culpada, tadinha.
Na época, acho que ela tinha 11 anos. Então, de alguma forma, acho que ela se sentiu culpada por estar ali, ó. Não chora, não. Eu não vou chorar com você. Quero ver você muito feliz. E erga a sua cabeça e siga em frente. A minha melhor madrinha sempre... Aí tá aqui, ó. L assinado. Aí ela fez essa bonequinha, que era eu e ela. Né? Ela fez essa cartinha pra mim. E minhas filhas fizeram essa bonequinha, que era pra, assim, lembrar o quanto era importante na vida delas. E se hoje eu não tivesse me curado, talvez eu não teria... Talvez, né? Com certeza eu não estaria desfrutando de tantas... Tão lindeza que tá, tanto a Ellen, que agora vai ter um bebezinho, o Heitor, né? Como as minhas duas filhas que estão estudando, estão seguindo a vida delas. Então eu teria perdido tudo isso, né? E tá sendo tão maravilhoso, futuramente você é avó. Então é muito importante eu contar pra vocês essa fase, porque essa foi uma das minhas primeiras tentativas. Depois dessa ainda tiveram mais duas. E como eu comecei a entender e a lidar com a situação foi depois da terceira tentativa, claro. Depois disso, realmente eu não consigo entender como eu fui capaz de chegar até aquele momento. Então, veja o próximo vídeo que vocês vão entender a segunda fase de todo esse meu processo de melhora, vamos botar assim, de cura, tanto da fibromialgia como da depressão. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Meu beijo, meu joinha que eu mereço. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E vamos ao próximo vídeo.